Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. É a professora Alice e hoje a nossa aula vai envolver duas disciplinas, Geografia e Ciências, porque nessas duas disciplinas nós vamos trabalhar sobre os movimentos da Terra, as estações do ano, sobre os paralelos, sobre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, nós já estudamos lá no comecinho do ano que a Terra possui dois principais movimentos, o movimento de translação e o movimento de rotação. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre esses movimentos agora. O movimento de translação. Ele é um movimento em que a Terra realiza ao redor do Sol. Dura aproximadamente 365 dias. Por isso, nós temos a noção temporal de um ano. Como a Terra possui um eixo inclinado, a luz solar não atinge igualmente os dois hemisférios, resultando em estações do ano contrárias. Quando é verão no hemisfério norte, vai ser inverno aqui para nós. Quando é primavera lá no norte, no hemisfério norte, vai ser outono aqui no sul, e assim sucessivamente. Portanto, as estações do ano elas também podem ser consideradas uma das consequências do movimento de translação da Terra. Então, o que seria o movimento de translação? É o movimento em que a Terra realiza em torno do Sol, aquele movimento que dura 365 dias, ou seja, um ano. O movimento de rotação. O movimento em que a Terra realiza ao redor do seu próprio eixo imaginário é chamado de rotação e leva em torno de 24 horas para se completar. Chamamos um dia esse período de 24 horas. Durante esse período, uma parte do planeta está iluminada, enquanto a outra está escura, dando origem aos dias e às noites. Podem observar aqui o desenho, ó. Quando é dia de um lado do hemisfério, do outro lado vai ser noite. Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma e dura 24 horas, ou seja, um dia. As medidas da Terra. A Terra ela não é uma esfera perfeita, como ela se encontra achatada nos polos. Lembram que a prof já tinha comentado uma vez com vocês de que a Terra não era exatamente redonda, e sim ela tinha um formato meio que oval, nas pontas mais alongadas? Então, esse é o formato real da Terra. Sua superfície ela é calculada em 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados e dividida entre os 149 milhões e 400 mil quilômetros quadrados de continente e os 360 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de oceano. Isto é, a quantidade de terra submersa é mais de 2 vezes superior às emergidas, ou seja, existe muito mais terra embaixo da água do que em cima da água. A Terra ela só tem um satélite, a Lua, que se encontra a uma distância de 384 mil quilômetros, o que representa aproximadamente 9 voltas em torno da linha do Equador. As linhas imaginárias. Lembra que a prof já comentou quando vocês olham lá nos mapas que o mapa tem todo um monte de linhazinha, mas se nós observar no chão não tem como ver essas linhas? Então, isso aqui essas linhas nós chamamos de linhas imaginárias. Traçar linhas imaginárias sobre a Terra é a maneira mais simples de localizar qualquer ponto em sua superfície. Tais linhas são chamadas imaginárias porque não existem na realidade e são apenas utilizadas nos mapas. Existem dois grupos principais de linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. O paralelo mais conhecido é a linha do Equador, que divide o globo terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul. É uma linha que divide o planeta ao meio, dividindo em hemisfério norte e hemisfério sul. O Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, eles pertencem ao paralelo situado no hemisfério norte, enquanto o Trópico do Câncer e o Círculo Polar Antártico são do hemisfério sul, que são aqui do nosso hemisfério. Nós pertencemos ao hemisfério sul. Os meridianos, eles são linhas imaginárias que unem os polos do sul até o norte. O mais importante é o meridiano de Greenwich, que divide o globo terrestre em hemisférios leste e oeste.
As estações do ano. A órbita terrestre ela é elíptica, o que aproxima nosso planeta do Sol em determinados momentos e o afasta em outros. Porém, ao contrário do que muitos pensam, as estações do ano elas não ocorrem por causa da variação de proximidade da Terra em relação ao Sol durante o ano. Se assim fosse, teríamos na mesma época do ano a mesma estação nos dois hemisférios, o que não é verdade, pois quando é verão no hemisfério norte, vai ser inverno no hemisfério sul e vice-versa. Essa variação é muito pequena, cerca de 2% apenas, como mostra o desenho ao lado. Olham aqui. As estações do ano, como nós já vimos, elas têm relação devido ao movimento de translação. E é por causa desse movimento que nós temos 4 estações durante um ano. Mas não é apenas a órbita terrestre que explica as estações do ano. Elas são resultados principalmente da posição do eixo inclinado da Terra, devido à inclinação aproximada de 23,5 graus do eixo de rotação da Terra em relação ao eixo perpendicular ao plano de sua órbita em torno do Sol. Numa dada época do ano, um dos hemisférios fica mais voltado para o Sol. Nesse hemisfério, então, é verão, enquanto no outro será inverno. 6 meses depois, a situação se inverte. Observem aqui a Terra que está girando em torno do Sol. Aqui, lá no mês de setembro, de março, vai ser primavera no norte e outono no sul. Durante o mês de junho, vai ser verão no norte e inverno no sul. Durante os meses de outono, é inverno. Durante o mês de setembro, é outono no norte e primavera no sul. E durante os meses de dezembro, vai ser inverno no norte e verão aqui para nós no sul. Então, sempre é uma estação ao contrário entre norte e sul. Hemisfério norte vai ser uma estação, hemisfério sul vai ser a estação contrária. O equinócio, que vem do latim noite igual. São as datas do ano em que a Terra posiciona-se de forma em que os dois hemisférios, tanto o norte e o sul, encontram-se igualmente voltados para o Sol. A luz solar incide exatamente perpendicular à linha do Equador, atravessando a menor distância da atmosfera e aquecendo com maior intensidade esse ponto. Nesses dias, o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. Esses dias, que seriam os dias que nós chamamos de equinócios, acontecem no dia 21 de março e 23 de setembro, que é quando a Terra está exatamente posicionada com o Sol, que ela está de forma reta, em direção reta ao Sol. No dia 21 de março, ocorre o equinócio vernal, ou da primavera no hemisfério norte, marcando o início da primavera, e o equinócio outonal no hemisfério sul, marcando o início do outono nesse hemisfério. Então, para nós, no dia 21 de março, se inicia o outono, pois nós pertencemos ao hemisfério sul. No dia 23 de setembro, acontece exatamente o inverso. O equinócio vernal ocorre no hemisfério sul, marcando o início da primavera, e o equinócio outonal ele acontece no hemisfério norte, marcando o início do outono neste hemisfério. Então, no dia 23 de setembro, para nós se inicia a primavera, enquanto lá no hemisfério norte se inicia o outono. O solstício. Vocês já devem ter ouvido falar que existem 2 solstícios, o solstício de verão e o solstício de inverno. Nós vamos entender agora o que seria esse tal do solstício. São as datas do ano em que a Terra posiciona-se de forma que um dos seus hemisférios volta-se mais para o Sol, enquanto volta-se mais para o Sol, sendo atingida perpendicularmente pelos raios solares nos pontos mais ao norte ou mais ao sul. A luz nesse ponto ela atravessa a menor distância da atmosfera, aquecendo mais essa área. Nesses dias ocorre o maior período de claridade, dia mais longo do ano em um hemisfério, e no outro vai acontecer o maior período de escuridão do ano, a noite mais longa do ano. Esses dias seriam os dias 21 de junho e 21 de dezembro. O dia 21 de junho,
A luz solar ela incide perpendicularmente sobre a superfície da Terra em seu ponto mais ao norte, exatamente sobre o Trópico de Câncer, marcando o início do verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Então, para nós, no dia 21 de junho, é a noite mais longa do ano, que se dá início no caso seria o solstício de inverno, que dá início ao inverno para nós. E o dia 21 de dezembro, a situação se inverte. A luz solar ela incide perpendicularmente em seu ponto extremo do sul, sobre o Trópico de Capricórnio, dando início ao verão no hemisfério sul e ao inverno no hemisfério norte. Então, no dia 21 de dezembro, nós temos o dia mais longo do ano. Durante o dia vai ser o dia mais longo do ano, que seria o solstício de verão, que para nós se inicia o verão nesse dia, no dia 21 de dezembro. Para entender um pouquinho melhor como que isso ocorre, veja onde a luz do Sol incide sobre a superfície da Terra durante o ano. Esse vai ser o ponto mais voltado para o Sol, portanto, também o que mais intensamente é aquecido. Seu deslocamento define cada estação. Então, vamos observar aqui. Durante o mês de janeiro, fevereiro e metade de março, para nós aqui acontece o verão, que ele seria aqui a primeira estação que está aqui, mas nós sabemos que as estações começam na primavera. Aqui, ó. Então, se inicia o verão, que vai de janeiro até metade de março. Da metade de março até metade de junho, nós temos aqui nós temos o outono, enquanto no norte tem a primavera. Nos dias entre metade de junho e metade de setembro, até o dia 21 de setembro, ainda aqui no inverno, aqui no hemisfério sul, para nós é inverno. O inverno para nós dura até o dia 21 de setembro. E a primeira estação, que seria que inicia todas elas, a primavera, ela começa no dia 22 de setembro e vai até dezembro. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre como que acontecem os movimentos da Terra, os dois principais movimentos, rotação e translação. Translação gira em torno do Sol, rotação em torno do seu próprio eixo. O movimento de translação é o movimento responsável pelas estações do ano. O movimento de rotação é o responsável pelos dias e pelas noites. Nós temos a linha de Equador, o trópico que daí divide, tem o Trópico de Câncer, tem o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico, tem o Meridiano de Greenwich, entre outras coisas que nós conseguimos ver nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer coisa podem chamar a prof, eu fico à disposição de vocês. Tenham uma ótima semana e em seguida a prof vai enviar um videozinho explicando mais sobre as estações do ano em específico, tá bom? Abraços!